Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Seja bem-vindo ao TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno EJA, aluno da EJA, né? Essa aula que é feita especialmente para você. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de História. A aula de hoje é para o nível 2 da EJA. E é uma revisão, eu sei que você sempre espera essa revisão, muitas pessoas comentam que gostam muito da revisão, porque é uma forma de ver, de perceber o que foi ensinado nas aulas anteriores. Lembrando que a revisão sempre é feita de 2 em 2 aulas, eu faço essa revisão com perguntas e respostas para você estar exercitando mesmo. Então, momento de nós estudarmos, momento de prepararmos, né? Então, convido você, nesse momento de revisão agora, já, antes daquela imagem que eu coloco o pessoal preparando para correr, pega o lápis, pega a caneta, vamos fazer essa revisão junto, vamos tentar responder as propostas que vão ser trazidas aqui nesses slides de hoje. É um momento bom, tá bom? É um momento de a gente estar querendo sempre proporcionar para vocês uma forma de aprendizagem, uma forma de que você possa rever aquilo que é ensinado na sala de aula, rever o que foi passado aqui através da TV Araxá Educa. E a nossa aula, falando sobre a Era Vargas, que nós falamos nesse período, nós falamos da crise da República, tá? Lembrando que aqui em 1929, falamos da eleição de 1930, essa eleição de 1930 em que o Júlio Prestes ganhou, mas infelizmente não assumiu. Lembrando que o Júlio Prestes recebeu o apoio do Washington Luiz. Isso contrariou, né? Aí o que eles indicaram? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba indicou o Getúlio Vargas e o João Pessoa. E aconteceu o levante após o assassinato do João Pessoa e após perder a eleição, o Júlio Prestes teve 1 milhão de votos, o Getúlio Vargas teve 700 votos, o Congresso Nacional chegou a reconhecer que o Júlio Prestes foi eleito, mas não assumiu, como eu falei com vocês. Acontece o levante e é o momento do governo provisório, o governo provisório do Vargas, que ele assume o poder nesse momento aí. Então, agora que chegou a imagem, prepara então, pega seu papel, sua caneta, para você estar anotando as suas respostas e comparando também aquilo que você conseguiu responder. E um detalhe que eu peço para você, aluno da EJA, leia comigo. No momento que eu estiver lendo aqui, caso tiver muitas pessoas na sala, pode ler baixinho, mas se tiver só você na sala, leia em voz alta também. É uma forma de estar treinando a leitura e observando os detalhes das questões, os detalhes de cada pergunta. As perguntas são perguntas fáceis, são perguntas relacionadas à matéria, são perguntas que estão relacionadas ao que foi ensinado nas aulas anteriores, e eu tenho certeza que vai acertar muita coisa. Um detalhe, tá? Depois que você responder, coloca na frente um xizinho se você errou e um certo que você acertou para você contar quantas que você acertou, quantas que você errou. Isso é importante para quê? Até a forma de um diagnóstico seu. Nossa, isso foi bem, essa eu acertei bastante, essa foi fácil, tá bom? Então vamos lá então. Primeira pergunta, é uma alternativa de certo ou errado, tá? Então, é bem simples, vamos lá, acompanha comigo. Leia comigo, tá? Vamos ler junto essa alternativa, né? O último presidente da República, o último presidente da Primeira República, o Washington Luiz, de 1926 a 1930, iniciou seu governo em um período de relativa calma, e a partir de 1929 enfrentou os problemas econômicos e sociais gerados pela queda da Bolsa de Nova York. Essa está certo, tá? Ou está errado? Pensa aí rapidinho. Tá? Então a questão está falando sobre o último presidente da Primeira República, né, Washington Luiz, no primeiro momento do mandato dele, calmaria, né? Depois, no segundo momento, já no finalzinho, porque em 1930 foi o momento que teve crise econômica. Está certo ou está errada essa expressão? Anota no seu papel, por favor. Anotou? Eu esqueci de um detalhe. Chama a pessoa que estiver do seu lado aí na sala acompanhando. Vamos ver quem acerta mais? Faz um desafio aí agora, um desafio de história. Tá lançada a campanha, né? Hashtag desafio de história. Chama as pessoas que estão do seu lado, tá? E até posta, se for preciso, você até posta nas redes sociais quantos que você acertou, tá bom? Então vamos lá para a resposta, certo ou errado? Exatamente, está certo. Tá? O Washington Luiz, ele iniciou seu governo no período de calmaria, a princípio de calmaria. No momento, o Brasil era um grande exportador de café,
Foi um período de calmaria. Mas a partir de 29 enfrentou problemas econômicos, sociais gerados pela queda da Bolsa de Nova York. Por que gerou esse problema? Com a queda da Bolsa de Nova York, os norte-americanos reduziram a compra de café. O café era o principal produto de exportação, era, vamos dizer assim, uma expressão que nós gostamos de usar, era o carro-chefe das nossas exportações. E isso arruinou justamente os cafeicultores, os grandes produtores de café. Tá? Então é um momento de crise para o Brasil. E o Washington Luiz enfrentou essa crise. Tá bom? Lembrando que ele aqui que vai indicar o Júlio Prestes, candidato à presidência. Mas vamos ver essas questões aqui também sobre isso. A próxima questão. Os representantes dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não aceitaram apoiar Júlio Prestes e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Essa tá fácil, eu tenho certeza que você vai acertar. Pensa aí comigo. Os representantes dos estados de Minas, que é o nosso estado, Rio Grande do Sul e Paraíba, não aceitaram apoiar Júlio Prestes e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Certo ou errado? Um detalhe, você coloca só a letra C e a letra E, tá bom? E coloca C ou então E. Olha a pessoa que está respondendo do seu lado também, se não está copiando a sua resposta, eu gosto sempre de estar alertando, tá bom? Para depois ver quem que acertou mais. Então vamos lá? Exatamente, você que respondeu certo, exatamente. O que aconteceu nessa situação aqui? O Washington Luiz tinha que indicar um candidato, né, apoiar um candidato de Minas Gerais. Só que ele apoiou um candidato de São Paulo. Lembra da política do café com leite? Ora São Paulo, ora Minas Gerais. Ele apoia um candidato de São Paulo. Com isso, Minas Gerais não aceitou, reuniu, né, com o Rio Grande do Sul, Paraíba e lançou Getúlio Vargas. E o Getúlio, ele era presidente do Rio Grande do Sul. Quando eu falo presidente, era governador. E o vice dele era o João Pessoa, que era presidente da Paraíba. Tá bom? Então essa frase está correta. Próxima pergunta. Essa também está fácil, que é de certo ou errado. Essa setinha aqui, pessoal, eu coloco ela no cantinho, porque né, é uma explicaçãozinha a mais no finalzinho para vocês entenderem melhor sobre a resposta, uma justificativa melhor da resposta. Então leia comigo aí, por favor. Olha, acompanha aí. No decorrer dos primeiros anos do governo de Vargas, verificou-se forte crescimento do setor industrial brasileiro, o que pode ser explicado, entre outros fatores, pela crise internacional que permitiu a substituição da importação por ações de proteção à indústria e a medidas cambiais. É grande, tá bem grande o enunciado, mas tá simples. Olha, presta bem atenção. Ó, no primeiro governo do Vargas, verificou-se um crescimento do setor industrial, tá bom? E a questão, ele permitiu a substituição da importação por ações de proteção à indústria e a medidas cambiais. Certo ou errado? Anota aí, por favor. Tenta ler novamente, pega os principais pontos da questão, o que ela está pedindo. Aí, você que já respondeu, podemos ir para a nossa resposta, então? Exatamente, está certo. Agora eu vou, a setinha lá, qual que é a justificativa? O Vargas, assim que ele assumiu o governo, ele implantou política para estimular a diversificação da produção industrial. E também o consumo interno e medidas protecionistas. Então, realmente, com o governo do Vargas, houve um desenvolvimento, como diz aqui, ó, houve um crescimento, né, ocorreu um crescimento industrial brasileiro, tá? Porque as medidas, assim que o Vargas assume, ele toma medidas para incentivar esse crescimento. E foi propostas da candidatura dele, o incentivo à indústria. Prontinho para a próxima pergunta? Outra de certo ou errado, tá bom? Nas eleições de 1930, Júlio Prestes recebeu 1 milhão de votos, enquanto Getúlio Vargas obteve 700 mil votos, aproximadamente. No ano seguinte, o candidato Júlio Prestes assumiu a presidência da República. Certo ou errado? Pensa aí comigo, rapidinho. Essa aqui nós estamos falando da eleição de 1930. O Getúlio com 700 mil votos e o Júlio Prestes com 1 milhão. Aí a frase continua, né? No ano seguinte, no caso 1931, o candidato Júlio Prestes assumiu a presidência da República. Certo ou errado? Anotou? Pensa direitinho na sua resposta. Então vamos lá, vamos verificar nossa resposta? Exatamente, você que marcou errado, é justamente isso. Por quê, gente? Ele teve
ele teve 1 milhão de votos. Foi até reconhecido pelo Congresso que ele foi eleito. E de fato foi, né? 1 milhão contra 700 mil, a maioria dos votos foi do Júlio Prestes. Só que ele não assumiu o poder, tá? Ele recebeu apoio, né? Lá no Rio de Janeiro, o Washington Luiz, que estava apoiando ele, tentou fazer com que ele assumisse o poder. Só que aconteceu um levante. O levante começou, por exemplo, começou no Rio Grande do Sul, com Vargas já dominando o exército, junto com Vargas dominou o Sul, depois Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, tá? Então, com receio de ter uma guerra civil, o que o exército fez? Tirou o Washington Luiz do poder, o Júlio Prestes nem assumiu o poder e o Washington Luiz foi exilado. Não vou dar mais detalhes, que vai ser as nossas próximas perguntas. Então tá bom, então fica bem claro. O Washington Luiz, com 1 milhão de votos, ele não assume a presidência, tá bom? Quem vai assumir a presidência, no caso, é o Getúlio Vargas. Depois do levante, depois do levante que eles fizeram. Mais uma de certo ou errado também. Eu sempre gosto de falar, certo ou errado está simples, mas pensa bem, a hora que antes de você marcar que está certo, pensa no contexto de toda pergunta, tudo que a pergunta está dizendo. Aqui, nós temos a informação aqui no início, está certinha a informação. Foi 1 milhão de votos, foi 700 mil votos, mas a conclusão da pergunta está dizendo que o Júlio Prestes assumiu a presidência. Tá? Então, presta bem atenção no todo o contexto da questão. Então, a próxima agora de certo ou errado, com certeza está fácil também para você, a você que tem acompanhado as nossas aulas, a você que tem estudado também na sua escola esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai acertar. Mas vamos lá. São características da Constituição de 1964, a manutenção da República Federativa, separação dos poderes, eleição direta, voto universal secreto e voto feminino, entre outras decisões, né? Que quando fala de Constituição são muitas coisas que tem na nossa Constituição. Essa questão, pessoal, está certo ou está errado? Pensa direitinho aí, olha o que a Constituição trouxe. Manutenção da República Federativa, separação dos poderes, eleição direta, voto universal secreto e o voto feminino e eleição, entre outras decisões. Está certo ou está errado? Pensa o que você pode responder aí. Não responda de uma vez, não. Pensa direitinho. Exatamente. Vamos ver para a nossa resposta? Está certo. A Constituição de 34, primeiro manteve, né, a República Federativa, manteve o Brasil como a República Federativa. A separação dos poderes. O que é a separação dos poderes? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Existe a divisão dos 3 poderes, tá? A eleição direta, lembra que quando tem escolha do presidente, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira eleição, que depois, após a proclamação da República, foi uma eleição indireta. O que é eleição indireta? É quando o Congresso ele faz a eleição, é quando você vota para alguém, que essa pessoa vai votar para o candidato que você está pretendendo, tá bom? Que você está pretendendo não, que ela quer votar, né? A questão do voto universal e secreto, até então o voto era aberto, não era secreto, o voto era aberto. E aqui a participação feminina. No caso, agora as mulheres têm direito a voto, antes não tinha, tá? Entre outras decisões. Está certo, você que respondeu certo, acertou, está certinho. Tá, aqui ó, essa imagem aqui não é da resposta não, mas isso aqui é só para a gente estar lembrando que o Vargas, quando assumiu o poder, ele decretou a criação do Estado do Negócio, da Educação e da Saúde Pública. E estabeleceu a sindicalização. A imagem que eu coloquei só aqui é o meio do caminho das nossas perguntas. Então vamos lá. O integralismo brasileiro foi um movimento político surgido na década de 1930, criado e liderado pelo jornalista Plínio Salgado, que lançou o Manifesto de Outubro. São características do integralismo, exceto. Então, eu peço que você preste muita atenção. Toda vez que tiver uma questão que tiver essa palavra exceto, não, tá? Ou então todas estão corretas, exceto, tá? Então, está dizendo o seguinte, aqui, ó, ele está perguntando, são características do integralismo. Então, todas aqui, no caso 2, porque nós temos 3 alternativas, são características do integralismo. Uma alternativa não faz parte, ou exceto ela. Então vamos novamente ler a pergunta? O integralismo brasileiro foi um movimento político surgido na década de 1930, criado e liderado pelo jornalista Plínio Salgado.
e lançou o Manifesto de Outubro. São características do integralismo: a defesa da propriedade privada, a exaltação ao nacionalismo, o combate ao anticomunismo. Então vamos... O que é faz parte? São duas que faz parte, uma que não. Respondeu? Muito bem. A defesa da propriedade privada. Na verdade, o integralismo não defende a propriedade privada, pelo contrário, né? Na verdade, aí passar para o Estado, até mesmo a nacionalização das propriedades estrangeiras, tá? De empresas estrangeiras. Continuando aí, a ação integralista brasileira era nacionalista e defendia que a democracia era um regime incapaz de tirar o Brasil da crise. Está certo ou está errado? Tá? A ação integralista brasileira era nacionalista e defendia que a democracia era um regime incapaz de tirar o Brasil da crise. Muito bem, você que falou certo, certinho. Essa não dá nem dar tempo de você responder. Eles eram nacionalistas e a crise que o Brasil estava enfrentando, tá? Após a crise de 1929, já estamos aqui em 1934, a crise que o Brasil estava enfrentando, eles falavam que a democracia era incapaz de tirar o Brasil dessa crise, que não seria possível resolver a crise brasileira de forma democrática, o Brasil um país da forma com que estava estruturado nesse período. Depois, qual era o objetivo da Revolução Constitucionalista de 1932? Então, qual que era o objetivo? Somente uma alternativa está correta. Ó. Qual era o objetivo da Revolução Constitucionalista de 1932? Lembrando que essa revolução é a Revolução Paulista, aconteceu lá no estado de São Paulo, que era para se estender para o Brasil todo, mas concentrou no estado de São Paulo, né? Gerar fundo para que o país superasse a crise de 1929, eleger o presidente Getúlio Vargas, ou derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual que era o objetivo deles, da Revolução Constitucionalista? Respondeu? Essa tá bem clara, né? Eu acho que você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que tá bem simples. Mesmo que é grande, mas tá bem simples. Vamos lá? Muito bem. Eles tinham o objetivo de derrubar o governo provisório de Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E eles queriam também que tirasse o interventor que o Vargas escolheu, o João Alves, né? Eles queriam que ele saísse, tirasse, que ele era de outro estado, e eles queriam que o interventor fosse um estado o quê? Paulista, tá? Mais uma simples agora, de certo ou errado. Com o levante comunista de 1965, Vargas foi forçado a renunciar à presidência do Brasil. Vamos ler mais uma vez? Com o levante comunista de 1935, Vargas foi forçado a renunciar à presidência do Brasil. Certo ou errado? Presta atenção. Podemos conferir? Exatamente, você que marcou errado está certo. Nós estamos falando justamente da era Vargas, nós estamos falando do período que o Vargas esteve no poder. Então esse movimento, né, esse levante comunista, chamado intentona comunista, foi identificado como nome intentona comunista. Pelo contrário, Vargas não renunciou não, Vargas decretou estado de sítio, tá? Ele se manteve no poder. Tá? Então, o Vargas não renunciou à presidência. Eu gosto dessa imagem, como eu gosto sempre de falar, toca aqui. Que bom que você acompanhou a aula de História, que bom que você acompanhou essa revisão da aula de História através da TV Araxá Educa. A você, aluno da EJA, um abraço, muito obrigado por acompanhar as nossas aulas. Fique firmes e bons estudos e até a próxima aula.